Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. É terça-feira, é dia de atualidade. Como você pode ver, tô sozinha hoje, só tem gato fazendo ronda aqui, viu? Chico e Higuaín que são plateia, Chibata tá se recuperando, tá convalescendo, como se dizia até a metade do século XX, de uma gripe terrível que lhe tirou inclusive a voz. Fica tranquilo, que semana que vem, na terça-feira, prometo, a gente tá juntinho aqui de novo, sendo barítono e soprana, ou soprano e barítona, enfim, a gente sempre dá um jeito de equalizar, de juntar conteúdo, intertexto e tudo mais para você melhorar a sua redação. Olha lá o nosso curso aí, faz esse comentário, essa utilização com cuidado e segue a gente aí nas redes, curte, comenta, compartilha. Também tenho atualidade relacionado ao que cai na prova discursiva toda sexta-feira aqui no canal. Então, a gente está sempre se preocupando em melhorar sua qualidade discursiva, viu? E você segue a gente, faz suas anotações, manda seu pedido, dá seu like aí e aproveita tudo de bom, tudo de possível, de conteúdo que a gente constrói aqui juntos, tudo bem? Então olha só, nesta semana, pessoal, infelizmente a temática de que eu vou tratar não tem a ver com uma temática festiva ou bacana, bonita, interessante, né? No sentido positivo, tá? Ela é interessante sim, no sentido de que precisamos acordar e ver o que vamos fazer e tudo isso. E que é preciso sim falar disso o tempo todo. Bom, você sabe que ao longo deste ano a gente tem aproveitado os momentos em que há publicações relacionadas a crianças, infância e adolescência e tem trabalhado aqui essas temáticas, porque elas são sempre muito caras, gente, tanto a vestibulares, Enem, processos seletivos, quanto a concursos em geral. Afinal de contas, um país que, por iniciativa pública ou privada, ou as duas juntas, não cuida da sua infância e juventude, não está fadado a ter um futuro tão próspero e interessante assim. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa mais do que nunca, pessoal, intervir nisso, tá bem? Do que é que eu vou falar então? Olha, aquele resuminho bacana que tá aí, segue junto com o nosso vídeo aí para você, com os links que a gente deixa disponíveis, tá? Então assim, tem um resuminho bacana aqui, gente, porque é o que dá conta, é o boom dessa notícia, e depois eu vou fazendo alguns desdobramentos que podem ser úteis, tá? Primeiro ponto, 32 milhões é um número muito significativo. Então nós temos hoje no Brasil 32 milhões de jovens e crianças, porque estão contabilizados aí até 17 anos, que vivem na pobreza, em situação de pobreza. E aí, pessoal, se diz, bom, de quem são esses dados, como é que funciona? Já vou chegar a essa fonte aí direitinho para você, tá? Mas eles estão categorizados em 3 diferentes itens, olha só. Um item que é pobreza monetária apenas, o outro que é pobreza monetária com 1 ou mais direitos negados, e o do meio aqui que são crianças com 1 ou mais direitos negados. Então elas se subdividem assim: 6 milhões estão em situação de pobreza monetária, 14 milhões estão em situação de 1 ou mais direitos negados, direitos previstos em lei, previstos na Constituição, gente, de 1988, que faz 30 anos neste ano, e a gente vai fazer um especial sobre isso também, viu? E outras 12 milhões dessas pessoinhas estão privadas de renda e direitos, tá? E aí se diz, bom, que direitos são esses? Deixei em rosinha aqui, pessoal, todos os direitos que são garantidos por lei às crianças: educação, informação, água, saneamento, moradia, proteção contra o trabalho infantil. São os principais que englobam outras subdivisões, tá? Olha, gente, o que é bem legal e fundamental é entender o seguinte: quando a gente fala dessa ideia relacionada aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, a gente está falando também de uma série de violações que podem trazer para nós não só a vulnerabilidade a médio e curto prazo desses entes, como também a construção de um futuro em que IDH e outras questões relacionadas à renda, economia, a inteligência da população, a intelectualidade da população estejam inviabilizadas, ou que nós, infelizmente, mantenhamos números que, relacionados, por exemplo, à educação, já não são louváveis, né? Tirando as iniciativas que a gente consegue ver por aqui ou por ali, mas o nosso problema é que ainda nós temos bolhas de iniciativas, né? Nós não temos um crescimento homogêneo nesse sentido.
e rápido, né? Porque seria preciso para alcançar, inclusive em educação, outras potências que começaram a trabalhar no momento em que a gente ainda não começou em relação a seus jovens e suas crianças. Bem, da onde são esses números e por que eles surgem agora, né, gente? É legal a gente contabilizar e entender isso também. Olha só. Quem trouxe essa manchete que foi replicada no dia 14 de agosto, tá aí ó, a datinha, tá? Foi replicada em jornais e revistas do Brasil inteiro e do mundo inteiro também, foi o UNICEF, que é o braço da ONU que cuida das crianças e adolescentes em vulnerabilidade no mundo, né? E eles trouxeram esses números, gente, que são avaliados, são balizados pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, realizada em 2015. Por que só agora esses números ficam prontos? Porque, pessoal, apesar da PNAD conseguir para nós aí fazer um giro bacana de números novos, quase que todos os anos, às vezes é preciso tabular e dar um trabalho maior também para conseguir realizar essa correlação que os números não estabelecem sozinhos, né? E aí o que acontece é que esses números vêm agora, são com base na PNAD de 2015 e aí tem outras questões para a gente salientar. Olha só, importante aqui, ó. Diz assim, vou pular essa do Estatuto da Criança e do Adolescente, já falo disso. Eu coloquei aqui uma lembrancinha que o pessoal tem feito também nessas notícias, gente, que é bem importante. Emenda Constitucional 95, que está em vigor desde 2016. O que acontece nessa Emenda Constitucional 95? Gente, existe um teto, um ajuste de gastos aí, um aperto de cinto para gastos públicos com educação, saúde e saneamento, inclusive, né? Então, o que acontece? Se a gente com o gasto, com o investimento, vamos chamar assim, né? Porque às vezes quando a gente chama de gasto, parece que é uma coisa que não tem retorno, né? Mas se com investimento em saúde e educação anterior a gente estava com resultados bem difíceis, com um investimento menor, é possível que esses números, então existe esse prognóstico, é possível que esses números que aqui estão possam piorar numa nova análise. A gente possa, ou a gente tenha que dizer que em vez de 6 em cada 10 crianças brasileiras estarem em situação de vulnerabilidade relacionada à pobreza, nós tenhamos mais, quem sabe 7, quem sabe 8, né? Isso é péssimo, gente, claro, para todo e qualquer cenário que se pretenda de crescimento econômico, cultural, enfim, de crescimento humano, de crescimento de cidadania. A velha história dos grandes pensadores, né? Como que a gente vai ensinar cidadania para alguém de barriga vazia, né? Como é que a gente vai educar alguém que não tem a mínima condição de se sentir humano ou plenas condições de se sentir humano, né? Porque na condição de humano você não tem que ter a mínima, tem que ter todas, né? Então é um ponto fundamental da gente entender por que é que as coisas patinam também nesse sentido, né? Bem, gente, e por que se fala tanto, né, em criança, cuidado com a infância, cuidado com a adolescência? Olha, 2 anos depois da promulgação da Constituição Cidadã, Constituição de 1988, em 1990 a gente teve a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, já vai fazer 30 anos esse estatuto, né? Daqui a 2 anos. E é verdade que ele precisa de uma série de revisões, de releituras e reinterpretações, porque, pessoal, as leis mais interessantes e mais inteligentes são aquelas que incluem a sociedade. São aquelas que estabelecem regras para aquela sociedade sincronicamente, ou seja, daquele momento, né? A partir do momento que a gente já tem 30 anos de um conjunto de leis, parece que elas precisam ser, sim, revisitadas pelo menos, porque a sociedade mudou de lá para cá consideravelmente. A nossa população de jovens e crianças mudou consideravelmente, não só em número, pessoal, mas em comportamento, em inserção social, em maneira de lidar e de se educar, né? Então, quer dizer, tem muita coisa aí para ser pensada novamente. Agora, o que é bacana pensar como possibilidade aí quando vem à tona esses números e quando há olhos nacionais e internacionais voltados a ele? Bem, nós estamos em ano eleitoral, né? E assim, todas as vezes que há candidaturas, a gente percebe que há um discurso sempre muito evidente sobre educação, né? Sobre a necessidade.
No entanto, de novo, a gente percebe que esse crescimento homogêneo necessário em termos educacionais no Brasil não tem acontecido de maneira tão célere, tão rápida como precisaria ser para acompanhar outras potências em termos de desenvolvimento, né, gente? Porque, assim, se a gente tem uma população mais educada, no sentido mais amplo da palavra, a gente tem uma população que pode fazer mais ciência, que pode ser mais autônoma, que pode pensar mais sozinha, que pode, enfim, ser melhor, né? Pode ser cidadã melhor, tá? E eu vou aproveitar aqui, pessoal, para fazer um intertexto, olha só. Essa semana saiu, na verdade esse mês, porque é uma publicação mensal, vou pegar aqui, ó, saiu um ensaio sobre a Svetlana, que o Shibata gosta muito, eu também gosto, ela foi Prêmio Nobel de Literatura há 3 anos, Shibata me presenteou com o livro com que ela ganhou o prêmio, e existe aqui, olha só, uma chamada, né, a revista mensal, tá aqui, Quem Chorar Leva um Tiro, é o nome da chamada do ensaio. Por quê? Porque é um conjunto de histórias, pessoal, de crianças que hoje são, claro, adultos, idosos inclusive, mas que eram crianças na Segunda Guerra Mundial, um conjunto de relatos. E só de ler esses trechinhos que estão aqui, coletados sob esse título do Quem Chorar Leva um Tiro, olha, gente, eles são muito impactantes, né? Então, quando a gente fala em crianças em situação de pobreza ou de vulnerabilidade, a gente não está falando de crianças que estão só em países em guerra, né? Mas a gente está falando do cotidiano de crianças que pretensamente estão em países que não estão em guerra, mas que têm uma pobreza extrema que as vulnerabiliza para uma série de outros problemas. E nessa mesma revista, nessa mesma publicação, gente, olha só, a gente bate o olho e pensa, pois é, infelizmente eu falei das bolhas de iniciativa, né, no Brasil, são as iniciativas de grupos privados que ainda fazem uma grande diferença na vida de muitas crianças, né? Então, assim, a gente precisaria era de uma mobilização muito mais extensa e ostensiva de união entre político e privado, tá? Então, essas fundações aí que acabam trazendo muita possibilidade de desenvolvimento para crianças, precisam de não só pensar em amparo estatal, mas a gente precisa, de fato, ter uma máquina pública, um Estado que cuide melhor da nossa infância e da nossa juventude, né? E para você que está aí estudando, discutindo, conversando, se posicionando, gente, o meu convite, o meu do Shibata, de toda terça-feira, fala com a gente, curte, comenta, compartilha, faz sua dica de atualidade aí, faz seu intertexto, continua conversando aí abaixo na nossa publicação do vídeo que a gente responde, a gente conversa também, se houver dúvidas, pergunta para nós, tá bom? Um beijo, gente, ó, uma ótima semana para vocês, muito produtiva, e nos vemos na próxima terça aqui, daí já de duplinha de novo, tá bom? Tchau, tchau!